Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no dia de abertura do mercado, aqui no centro da cidade de São Paulo. Hoje os destaques começam justamente pela alta do dólar. O dólar voltou a se valorizar, na sexta-feira tinha havido uma pequena baixa, hoje voltou até uma alta, a cotação chegou a 3,55, é a maior em quase nos últimos 2 anos praticamente. A alta maior em relação a 3,55 foi de 3,58 lá no dia 2 de junho de 2016, quando o país tinha uma realidade econômica completamente diferente. O cenário externo tem pressionado o dólar, mas há um movimento especulativo muito grande que mesmo com as intervenções do Banco Central, ou seja, vendendo swaps cambiais, que é exatamente a ferramenta que o Banco Central tem de venda futura de dólar para tentar segurar a cotação do dólar, levando-se em conta que empresas precisam de dólar, por exemplo, para honrar compromissos no exterior, mesmo com essa intervenção do Banco Central, o dólar registrou uma alta hoje. O Ibovespa uma leve queda, mas a queda poderia ter sido mais acentuada não fosse as ações da Petrobras que subiram bastante, porque o petróleo subiu também. E aí, obviamente, as ações da Petrobras cresceram bastante. Um outro detalhe é que a gente teve uma produção alta de automóveis. A indústria automotiva divulgou hoje um novo relatório referente ao mês passado, ao mês de abril. E se a gente comparar com o ano passado, foi uma alta surpreendente, embora tenha havido um leve recuo agora no mês de março. Bom, a gente vai falar de tudo isso aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. A moeda americana voltou a subir na abertura da semana aqui na B3. As negociações, para você ter uma ideia, o dólar fechou em 3,55. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, o tamanho dessa alta só relacionada a hoje. Mas é a primeira vez que isso acontece. Eu fiz menção exatamente há quase 2 anos. A gente teve um comportamento do dólar mais embaixo nos últimos 2 anos, mas agora, neste último mês e meio, a gente começou a ver uma pressão sobre o câmbio, que tem sim uma questão dos juros americanos, porque há uma preocupação do mercado, na verdade uma perspectiva do mercado que os juros americanos subam ainda mais, com a pressão da inflação lá nos Estados Unidos, com o aquecimento da economia lá, e aí a ferramenta que o Banco Central americano para tentar conter a inflação é a mesma que o Banco Central brasileiro usa, ou seja, aumenta-se um pouco os juros, mas aí boa parte dos recursos de países emergentes, como é o caso do Brasil, de economias emergentes, acaba indo, boa parte desse recurso vai para o mercado americano para investimentos em empresas de lá, ou seja, essa drenagem do dinheiro que sai desses mercados acabam, quando tira das ações, vai se investir justamente no mercado de dólar e o dólar acaba subindo, há uma demanda maior por dólar. O fato é que, diante desse dólar mais alto, há uma preocupação agora com relação à inflação. Mas nós fizemos aqui, rapidamente para você acompanhar, o quanto que o dólar se valorizou nos últimos tempos. Nós temos uma tela justamente para mostrar isso. Vamos lá para a gente ver assim, olha, esses dados são todos da semana passada, da sexta-feira, fechando exatamente a semana. Na semana passada, a gente teve uma valorização do dólar, mesmo com a queda na sexta-feira, de 1,79%. No mês, a 0,57, porque se lembra, nós tivemos, o mês começou na terça-feira, era feriado, tivemos só quarta, quinta e sexta. No ano, o dólar já tinha se valorizado lá naquela época, na sexta-feira, 6,30%, e nos 12 meses, 10,71%. Eu vou pegar agora os detalhes atualizados em relação a hoje, sobretudo nessa questão do mês. No mês agora, claro, o valor é maior, porque a gente está adicionando agora a segunda-feira, 1,44% de aumento do dólar só este mês, nós estamos em pleno dia 7 de maio ainda, e no ano esse valor também é um pouquinho maior, de 7,22%, também um acréscimo ali nos 12 meses. Ou seja, há um valor do dólar crescente nesses últimos tempos e isso tem toda uma preocupação em relação à inflação, até porque numa segunda tela aqui a gente já tem as expectativas econômicas em relação ao dólar, que foram divulgadas hoje pelo Boletim Focus, ou seja, aqueles mais de 100 analistas ouvidos semanalmente pelo Banco Central fazem previsões em relação ao dólar, a cotação do dólar para o final do ano. Essa pressão neste momento do dólar, agora do mês de abril, começo de maio, já mexeu com essas previsões para o dólar vendido lá em dezembro, a previsão do valor do dólar no final deste ano e no final do ano que vem também. Vamos dar uma olhadinha que a gente tem, esse é o Boletim Focus, só o item dólar. Tem previsão de PIB, a gente vai falar disso, produção industrial, mas por exemplo só o dólar. Olha lá, há 4 semanas a previsão era de um dólar dar 3,30 no final deste ano, depois de uma semana de 3,35 e agora uma nova alta de R$ 3,37.
Está muito abaixo do que o dólar está sendo vendido hoje, mas essa é uma previsão para o final do ano. Mas já pressionou para subir o dólar aí nessa análise que fazem os analistas econômicos ouvidos pelo Banco Central. Na tabela seguinte ali, 2019, para a gente ter uma ideia, a previsão era há 4 semanas de 3,39, há uma semana de 3,40, manteve-se agora 3,40 no final de 2019. Ou seja, por esses dados, claramente a gente vê um aumento do dólar também nas previsões para o final do ano. Agora a gente tem a cotação de hoje, para entender exatamente o que aconteceu com o dólar hoje, que está pressionou na semana passada o dólar para cima, para a gente ter exatamente essas questões que movimentaram o dólar para o alto, mas sobretudo também na visão dos economistas que fizeram essa análise do Boletim Fox. Vamos ver como a cotação do dólar hoje, uma alta de 0,82% a R$ 3,55. Essa foi a cotação do dólar comercial hoje. Daqui a pouco a gente vai falar do Ibovespa, mas só para tentar trazer uma outra informação, tentando segurar essa cotação do dólar, eu fiz menção aos swaps cambiais vendidos pelo Banco Central hoje. Para você ter uma ideia, dado o tamanho da especulação, mesmo com a venda de 8.900 contratos de swaps cambiais, eu vou explicar mais uma vez, trazer um pouco mais de informação. O swap cambial é o Banco Central dizendo assim, olha, eu prometo entregar determinada quantia em dólar, que está no contrato, em venda futura. Se você precisa de dólar lá no mês de junho, não precisa comprar agora. Eu lhe dou esse dólar nesse valor lá na frente. Ou seja, se lá na frente, por exemplo, no final de junho, quando o contrato vence, a pessoa precisa comprar esse dólar, o que ele tem? Se o dólar baixar, o Banco Central ganha. Se o dólar subir, o Banco Central perde. Mas o Banco Central só pode fazer isso porque as reservas em dólar do Brasil ainda são bastante altas. E é uma ferramenta que o Banco Central tem justamente para tentar segurar esse momento especulativo que está provocando essa alta do dólar. Uma alta que não tem nada a ver com a realidade econômica brasileira do momento. Não há ainda um ingrediente de insegurança com relação ao cenário eleitoral por causa do ano que nós temos agora com eleições em outubro, que faça justificar isso aí. Nós não tivemos sequer ainda a formação das alianças que normalmente vão acontecer ali, provavelmente no final de mês, agora do mês de maio, em junho, quando você tem exatamente as convenções partidárias. Agora, são vários candidatos, evidentemente com algumas pesquisas eleitorais, mas normalmente as pesquisas que mostram os resultados hoje não conseguem convencer e chegar até o final com essa opinião do eleitor, confirmada justamente lá no final do período, ou seja, em outubro. Ou seja, o que as pesquisas apuram hoje, normalmente não conseguem chegar até o final do período eleitoral. Ou seja, não é uma questão meramente local. Hoje a pressão é internacional, mas mesmo assim há um componente especulativo que está subindo, está fazendo esse dólar subir e subir demais. Para você ter uma ideia, foram 1.335 bilhões de swaps cambiais vendidos hoje pelo Banco Central. Falando nisso, nós tivemos também o petróleo continua em alta. Daqui a pouco eu vou falar sobre as pressões inflacionárias, que essa alta do dólar e o petróleo em alta também. Mas o preço do barril do petróleo subiu hoje, ultrapassou a barreira dos $70. Esse é o maior valor desde 2014. O Maurício de Almeida tem informações diretamente do Rio de Janeiro e traz detalhes agora. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Na cotação mais alta do dia, o preço do barril do petróleo chegou a ser vendido a $76. Agora, ele recuou um pouquinho, está sendo comercializado por volta de $75. Segundo especialistas, 2 motivos estão influenciando essa alta do petróleo. O primeiro deles é a crise econômica da Venezuela, que é um dos principais países produtores de petróleo do mundo. Por conta de falta de recursos, a Venezuela está com a sua produção de petróleo reduzida. O país, que já chegou a produzir cerca de 3 milhões de barris de petróleo por dia, agora está retirando por volta de 1.500.000. Ou seja, tem menos petróleo no mercado e isso acaba influenciando para a alta. Outro risco também que pode movimentar o mercado é uma suposta sanção dos Estados Unidos para o Irã e a retirada dos Estados Unidos daquele pacto nuclear com o Irã. Isso poderia influenciar também na redução de oferta de petróleo do Irã, que é o terceiro maior produtor da OPEP, que reúne os maiores produtores de petróleo do mundo. Por conta dessas expectativas, pode ter menos petróleo no mercado e o preço do barril acabou sendo influenciado e subiu a $76 no dia de hoje. O Brasil também é um grande produtor de petróleo e atualmente está produzindo cerca de 2.100.000 barris de petróleo diariamente. Essa alta no barril do petróleo pode influenciar também o preço dos combustíveis aqui no Brasil, já que a Petrobras, desde o ano passado, vem acompanhando o mercado internacional para definir o valor do preço do combustível nas bombas e nos postos de combustíveis. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Vamos ver então como fechou
a cotação dos papéis da Petrobras, das ações da Petrobras negociadas hoje na Bolsa, dado esse aumento do preço do petróleo. A gente tem ali, olha, Petrobras subiu 3,56%, nas ações ordinárias, R$ 24,74 por ação, e Petrobras das ações preferenciais, 1,71% a R$ 22,65. Obviamente, a gente já viu uma repercussão da alta do petróleo com relação aos papéis da Petrobras. Bom, daqui a pouco eu falo sobre a questão da inflação aí, porque é exatamente isso que pode prejudicar as ações ou qualquer movimento em relação à inflação. Se sobe o petróleo, pressiona o item mobilidade, ou seja, transportes, e isso faz parte da construção do IPCA. Uma alta de inflação pode mexer também na negociação dos juros ou na reunião dos juros que nós teremos na semana que vem pelos técnicos do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que deve decidir a nova taxa Selic. A gente fala disso daqui a pouquinho. Vamos lá, mas vamos falar da indústria automotiva, que registrou um crescimento agora no mês de abril de produção. A Vanessa de Sevo tem os detalhes. Vanessa? Piotr, o crescimento de 40% na comparação com abril de 2017 na produção, né? No mês passado, mais de 266 mil unidades foram produzidas. Já no acumulado dos 4 primeiros meses do ano, a expansão foi de mais de 20%, o que aproximou a produção do patamar de 1 milhão de unidades. Nos primeiros 4 meses de 2017, foram 800 mil. Apesar disso, o total ainda é levemente inferior à média dos últimos 10 anos para o primeiro quadrimestre. As exportações continuam puxando os bons resultados. Um em cada 4 veículos fabricados no Brasil foi embarcado para fora. 253 mil unidades de janeiro a abril, uma alta de 7,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. As vendas aqui no mercado doméstico somaram 763 mil unidades, uma alta de 21% em relação ao mesmo período de 2017. Apesar disso, o volume de emplacamentos está abaixo da média dos últimos 10 anos, que é de 950 mil unidades. Para a Anfávia, os resultados comprovam que a indústria automobilística segue acelerando, com desempenho melhor a cada mês, consequência de um cenário econômico mais favorável, Piotr. Só fazendo uma correção, claro, conversei agora com a Vanessa Casalini. Me perdoe, Vanessa. A Vanessa de Sevo foi uma colega que trabalhou comigo durante anos na CBN. O subconsciente me traiu. Vanessa Casalini, me desculpe uma vez mais. Vamos lá. E os projetos de levar banda larga pelo Brasil, num país do tamanho do Brasil, continental como é o Brasil, sempre demandam muito tempo, projetos muito longos e dificuldades de terreno. Mas agora a banda larga vai chegar no meio da Amazônia, na região do Xingu. E aí, sabe por onde que vai chegar a banda larga lá? Porque é exatamente por cabo, acompanhando o leito do rio, ou seja, é uma ligação subaquática. A gente é o único jeito de chegar na Amazônia, levando-se em conta as dificuldades que tem lá. As estradas amazônicas são os rios. Bom, para falar sobre esse assunto, eu conversei com o Marcelo Del Breno, executivo e engenheiro de uma das empresas que fazem parte desse projeto. Acompanhe. Marcelo, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Obrigado, prazer. Esse projeto de levar fibra ótica, na verdade, rede de internet de banda larga, de alta velocidade, para o norte do país, especialmente no estado do Pará, e para chegar inclusive à região indígena do Xingu, como é que isso vai se dar? Porque tem uma questão de tecnologia aplicada, mais avançada. Como é que isso vai chegar na região norte? Bom, esse projeto, obviamente, o desafio maior desse projeto é como alcançar essas comunidades. E como se alcança essas comunidades é através, digamos, da rodovia maior que tem naquela região, que é o próprio rio. Uhum. Então, nesse sistema, a nossa parte do projeto, onde participamos do projeto, é na produção do cabo, que será um cabo de fibra ótica que será instalado no leito do rio. E terá derivações para todas as comunidades, todas as áreas, as paradas intermediárias em que a banda larga será levada. O cabo é um cabo, como a gente costumava dizer, submarino, naquela ligação que o Brasil tinha com a Europa, a gente se lembra disso. Exatamente. Lá dos anos 80, todo mundo falava desse assunto. O caso da Amazônia é isso, é no leito do rio. Sim, tecnicamente chamamos de subaquático, no sentido que não é a mesma amplitude dos cabos oceânicos, mas certamente sim, é um cabo que vai debaixo d'água, que é enterrado no leito do próprio rio e que vai acompanhando o rio. E no caso da Amazônia, o único jeito, é o jeito mais fácil? Obviamente que na Amazônia nada é fácil, levando-se em conta
a condição do local. Quem conhece a Amazônia sabe que ali é um terreno inóspito para várias coisas do ponto de vista de tecnologia. Mas o rio é a melhor maneira de se acessar as comunidades? Do mesmo jeito que o rio é a melhor maneira de se acessar as comunidades para os humanos, a mesma coisa se aplica aos cabos. Num ambiente tipo Amazônia, construir torres ou, pior ainda, enterrar os cabos na floresta é de fato impossível. Então se aproveita aquela que é a melhor rodovia, que é o próprio rio, e se vai acompanhando o rio com o cabo. Marcelo, até porque boa parte das comunidades são todas ribeirinhas, ou seja, se está próximo do rio, está próximo das comunidades. E o cabo é diferenciado por essa condição? O fato de ser submerso, isso traz alguma diferença na engenharia? Isso traz diferença na engenharia, não tanto na parte ótica, no core do cabo ótico, mas no fato que o cabo deverá resistir a esforços durante a instalação maiores e deverá resistir a eventuais acidentes, tipo pequenas âncoras de barcos que estarão circulando no local. E, portanto, é um cabo mais forte, um cabo armado, para que possa permanecer no leito sem ser incomodado por muitos anos. Numa engenharia como essa, obviamente quando alguém está numa casa e dá um problema num cabo que passa de repente no teto e desce pela parede, há um rompimento, você consegue descobrir onde é. Já é difícil porque você tem um pequeno trecho para descobrir onde é que houve rompimento. A gente vê isso agora com a internet de fibra que está nas nossas casas. Nesse caso, como é um trajeto longo, eu tenho medidores para saber se por acaso houver um acidente de rompimento, para saber qual foi a parte que gerou o problema? Sim, existem tecnologias para isso, lembrando que obviamente o cabo não é feito de um pedaço só, o cabo a tecnologia se chama tecnologia de festão, o cabo chega na terra de vez em quando, cada X quilômetros chega na terra, é conectado ao equipamento, do equipamento sai para o rio de novo e vai seguindo as várias comunidades. Existem tecnologias, no caso de interrupção, para identificar em que trecho do cabo isso acontece, em que ponto, com uma boa precisão, e existem também as técnicas de reparação para isso. De alguma forma você já nos deu aí boa parte do avanço tecnológico, mas agora falando de forma geral, não apenas nesse cabo subaquático que vai atender essa região norte do país. O que mudou na tecnologia de fibra ótica de 10 anos para cá? Olha, o que mudou, na verdade, é a fibra ótica, os cabos e toda a tecnologia de transmissão e de distribuição ótica, ela vai seguindo aquela que é a necessidade sempre maior de banda larga do usuário. Então, os cabos, assim como outros componentes, foram se desenvolvendo para seguir. Se foram desenvolvendo cabos sempre menores, com maior capacidade, maiores fibras, para atender aquelas que são as necessidades de densidade sempre crescente do mercado. Foram desenvolvidos cabos aéreos, lá onde o melhor alcance se faz com linhas aéreas, foram desenvolvidos cabos enterrados, foram desenvolvidas fibras com atenuações. Atenuação é a perda do sinal que passa por distância, com atenuações sempre menores, para permitir o acesso aos conteúdos da internet em banda larga para um número sempre maior de usuários. Atenuação menor, ele não perder a capacidade que eu coloco na saída até o ponto final, é isso? Exatamente. Uma oscilação menor. Reduzir a necessidade de amplificações intermediárias no sistema. Na passagem na fibra, o sinal vai perder alguma coisa, muito pouco. A tarefa da fibra é minimizar isso de forma que a qualidade do sinal na saída seja igual ao sinal na entrada. Agora, como é que é exatamente, quando a gente pensava lá atrás em formato de outros tipos de cabo, com outras tecnologias, sempre coisas maiores quando você precisava passar muito mais informação. Na fibra, a proporção é a mesma, apenas com um tamanho muito menor ou não? Não, o conceito é um pouco diferente. É um pouco diferente da fibra e algo se faz no cabo, mas muito se faz nos equipamentos. Os equipamentos que gerenciam o sinal que chega no cabo e que permitem de maximizar a utilização da fibra. Agora, voltando só à questão do Xingu, que é extremamente interessante, obviamente a gente está num país continental, do tamanho do Brasil, com uma floresta amazônica, do tamanho que ela é e das dificuldades todas. Eu digo para todo mundo, o brasileiro que não conhece a Amazônia não consegue ter ideia do que é aquilo, das dificuldades que tem, além de todos os benefícios que ela gera para nós. Mas essa questão toda de participar de um projeto como esse,
e, pelo que eu estou entendendo, é o impacto mínimo possível na questão ambiental, que hoje também é extremamente importante. Ou seja, isso tudo entra nesse cálculo e para a empresa é extremamente importante participar de um projeto assim? Olha, para a nossa empresa, qual é a força da nossa empresa? Nós somos uma multinacional italiana, presente em 50 países do mundo, e temos uma presença no Brasil há quase 90 anos. O ano que vem, inclusive, a gente vai fazer 90 anos no Brasil. O que nós fazemos é desenvolver tecnologias que disponibilizamos para o grupo disponibiliza tecnologias para nós e a nossa tarefa aqui no Brasil, no caso, é adaptar essas tecnologias para otimizar o que podemos oferecer no Brasil. Esse é o caso da Amazônia. Nós não temos uma Amazônia na Europa, temos no Brasil. Nós usamos as tecnologias que desenvolvemos e adaptamos essas tecnologias àquelas realidades. E sim, o fator ambiental, o fator de sustentabilidade é um dos pilares do nosso desenvolvimento. Uma última pergunta sobre essa questão da tecnologia. Até os anos 70, quando se ouvia falar de multinacionais, era sempre de uma tecnologia que vinha da matriz para as filiais. Isso acontecia no mundo inteiro. A matriz normalmente europeia ou americana, em alguns casos japonesa, mas nem tanto até aqui dos anos 70, era sempre de lá vinha o conhecimento. O fato é que parece que está havendo uma mudança agora. As filiais desenvolvem tecnologias apropriadas dadas as situações do local. Quer dizer, isso é um enriquecedor do ponto de vista tecnológico para a empresa, participar de um projeto especificamente como esse? Absolutamente sim. O que acontece hoje é que a nossa empresa, mas muitas multinacionais, também do ponto de vista da inovação, funcionam como uma rede. Então, não importa aonde vem a inovação é distribuída, aproveitada e adaptada. Então, eu posso continuar recebendo tecnologia da matriz, mas eu posso também fornecer tecnologia para a matriz. E no caso das telecomunicações, nós fomos desenvolvendo nos últimos anos tecnologias locais que vêm sendo utilizadas. Nós temos uma fábrica de fibra ótica no Brasil, que fabrica, a gente acabou de aprovar, está executando um investimento de 25 milhões de reais, que será completado no meio do ano, na segunda parte do ano, mas nos últimos 10 anos já investimos mais de 200 milhões de reais na produção de fibra ótica nacional. E estamos produzindo fibra ótica que é de nível absolutamente mundial. Nós somos líderes no grupo no desenvolvimento dos cabos óticos secos, que é uma tecnologia um pouco mais moderna, que facilita a instalação, simplifica a vida de quem instala os cabos, e passamos essas tecnologias, essas best practices para outras filiais do grupo. Então, ser parte dessa rede é fundamental. E é fundamental também, em termos de motivação das nossas pessoas, etc., claro, saber que no Brasil nós podemos receber, mas podemos também dar. Então a resposta é sim. A resposta é que um projeto como o Xingu, ter a possibilidade de desenvolver um projeto para acessar áreas tão difíceis, tão íngremes, etc., é um conhecimento que desenvolvemos localmente e que poderemos também ceder a outras realidades do grupo, a outras filiais do grupo para desenvolver no futuro. Isso é realmente inovador e extremamente importante. Boa sorte no projeto. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Cenário Econômico. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Cenário Econômico. Daqui a pouco a gente tem os números finais do Ibovespa, logo depois do intervalo. Já de volta aqui ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa. Olha, com dívida de quase 3 bilhões de reais, a empresa que administra o aeroporto de Viracopos, em Campinas, muito próximo aqui a São Paulo, pediu recuperação judicial. A Vanessa Casalino tem os detalhes e conversa conosco uma vez mais em São Paulo. Vanessa. As dívidas somam exatamente 2 bilhões 888 milhões de reais. A concessionária que administra Viracopos, Aeroportos Brasil, vem acumulando prejuízos. A movimentação no aeroporto tem sido abaixo das expectativas e, além disso, uma das acionistas, a UTC, foi denunciada na Lava Jato e também está em recuperação judicial. Lembrando que a recuperação é uma medida para evitar a falência. A Infraero tem 49% das ações de Viracopos e o restante é dividido majoritariamente entre a UTC e a Triunfo Participações, que foi a única a se posicionar
posicionar até agora sobre o pedido de recuperação. Disse que o objetivo é preservar os ativos dos sócios e promover o equacionamento da situação financeira para manter as atividades em pleno funcionamento. O consórcio que administra Viracopos deve ainda multas pelo atraso em obras de ampliação do aeroporto, que somam 60 milhões de reais. Só lembrando que desde julho de 2017, a Aeroportos Brasil manifestou interesse em devolver a concessão ao governo, alegando movimentação abaixo da esperada. Piotto. Muito obrigado, Vanessa. A Viracopos fez parte daquele primeiro lote de concessões de aeroportos no país e teve participação de várias construtoras brasileiras. Quando a gente teve no ano passado, por exemplo, o aeroporto de Porto Alegre, de Fortaleza, de Salvador e de Florianópolis, se não me engano, todos esses aeroportos foram arrematados, as concessões desses aeroportos foram arrematadas por grupos estrangeiros, porque as empresas brasileiras estavam inabilitadas ou por crise ou por envolvimento em algum processo referente à Lava Jato, que é o caso, por exemplo, da UTC, que é parceira aí no aeroporto de Viracopos. Bom, vamos falar sobre o Ibovespa. A gente tem os números finais agora, nos dados finais do programa. Uma queda hoje de 0,49%, 82.714 pontos. Essa queda podia ter sido maior, não fosse as ações da Petrobras, que tem um peso muito grande no Ibovespa, terem alta hoje justamente pelo fato do aumento do preço do petróleo. Bom, para terminar, só para a gente ver os dados finais do Boletim Focus com relação às expectativas econômicas, a gente vê já um decréscimo no PIB e na produção industrial. Está ali, olha, a inflação, primeiramente, que há um mês era de 3,53, depois há uma semana 3,49, manteve-se em 3, na verdade subiu um pouquinho, manteve-se na verdade com 3,49 nos dados de hoje. O PIB a 2,80, 2,75, agora 2,70, ou seja, uma queda no PIB. E a produção industrial também, 4,29 ao mês, 4,28 a uma semana e 3,81 nos dados de hoje. Ou seja, uma queda importante com relação à produção industrial e o PIB, porque a gente está vendo aí os números referentes ao primeiro trimestre muito abaixo do que se esperava de recuperação econômica. Lembrando que a gente começou a recuperação no ano passado e esperavam os números um pouco maiores, vários setores pelo menos. Os analistas esperavam números melhores, sobretudo no mês de março. Mas como esses números não chegaram, então já há ali, digamos, um esfriamento das expectativas em relação ao crescimento do tamanho, ou o tamanho do crescimento da economia agora em 2018. Vai crescer, mas um pouquinho menos, pelo menos é o que a gente vê no Boletim Focus. O cenário econômico termina aqui, obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você, a gente volta amanhã, terça-feira, às 7 da noite. Até lá.